Tire os planos do papel para chegar no resultado que você deseja. É o tema do nosso encontro de hoje. E eu vejo que nós temos grandes planos, muitos planos, cabeça fervilha, mas na hora de executar acaba algo parecendo que trava, né? Parecendo que fica mais difícil de executar. E o pior sentimento que a gente pode colocar nisso é o sentimento de incapacidade. Tipo assim, caramba. Sou fogo mesmo, eu nunca consigo fazer aquilo que eu me proponho a fazer. Isso, ao meu ver, é o pior sentimento que você pode ter e gerar, porque você vai alimentando isso na tua cabeça e o nosso cérebro, ele não entende o que é real do que é do que é imaginativo. Então, cada vez que você reforça um pensamento, ele vai ganhando raízes, né, digamos assim. Então, para a gente poder estar iniciando, nós precisamos entender que para tirar do papel o nosso objetivo, o nosso plano, a gente precisa de dois pontos. O primeiro é ter um objetivo, então eu preciso saber onde eu quero chegar com esse plano, com esse planejamento. E o segundo é montar um passo a passo para chegar neste objetivo, no ponto final, sair do ponto A para o ponto B. Então, é, se eu entendo que essas duas coisas que eu preciso saber onde eu quero chegar e montar um passo a passo para chegar lá, fica muito mais fácil de tirar do papel. O problema é quando a gente tem aquele sonho, aquele planejamento e não sai. Tava me pegando refletindo desses dias, parece bobo, né? Mas eu tava chegando aqui no escritório, tinha uma Porsche preta, a coisa mais linda do mundo. Eu ainda não tinha visto uma Porsche tão linda como essa. E aí eu, caramba, quando eu tiver uma dessa vai ser muito massa. Aí estacionei e tal, quando eu desci, eu falei, caramba, tipo assim, será que de fato eu acredito nisso, que vai ser muito massa quando eu tiver, porque talvez eu não tenha um plano para chegar nela. E aí o massa é que isso foi hoje. E hoje o nosso encontro é um planejamento exatamente como esse. Pode ser, no caso, ter um X de faturamento, pode ser colocar algo para rodar, pode ser ter sobre o seu negócio, sobre a sua vida pessoal. Se nós temos um objetivo, um sonho, um plano, nós precisamos de um passo a passo. Todos aqui, Érica, Jéssica, Marília, quem estiver assistindo futuramente, tem objetivos futuros, tem planos para o futuro? Sim, não. Já tem na mente, agora começou a refletir se de fato tem. Pode colocar no chat, tá, pessoal? Se não quiser ligar o microfone, só vamos interagir para poder ajudar aqui a gente conseguir fluir melhor. Hoje tá bem prático, então vai acabar daqui a pouco a gente chegando ali nos finalmente. Perfeito. Então, se todo mundo tem aqui, inclusive eu, o Felipe está aqui com a gente também, aqui no escritório, acredito que também tem grandes planos, vai no vai, ele pede ali direcionamentos, vê o que a gente faz, tira dúvida. Perfeito, é isso aí. Profissional e pessoal. O nosso profissional ele é reflexo do pessoal, eu falo muito aqui. Então, para que a gente possa alcançar objetivos profissionais, a gente precisa estar pessoalmente capaz disso, né? Então, para que a gente fique na mesma página, nós precisamos entender que nós temos três tipos de objetivo, de planejamento, né? Vamos dizer assim, de objetivo, que é curto prazo, você pode ser ali um protocolo novo que você vai colocar, um novo tipo de atendimento. Por exemplo, a Erika tem atendimento domiciliar, a Marília tem atendimento online, tem atendimento que a gente está estudando a possibilidade de ir para Arapiraca. Então, são planejamentos que podem ser colocados, objetivos que podem ser colocados no curto prazo. Já no médio prazo, são objetivos ali que estão entre 3 meses a um ano para frente, né? Então, pode ser abrir mais horários na minha agenda, aumentar o valor da minha consulta, mantendo a quantidade de pacientes que eu já atendo, não aumentar o valor da consulta e abaixar, mas manter. Então, isso pode ser um objetivo ali de médio prazo. Ó, daqui a 6 meses eu quero estar com mais 2 dias de atendimento, cobrando um valor acima. Então, isso daí a gente já consegue vislumbrar para poder montar um passo a passo. No longo prazo ali, já são considerados objetivos com mais de um ano, né? De 1 a 5 anos para frente. Então, pode ser ter a minha própria clínica, montar um produto digital e não depender mais da minha hora, mas sim desse produto digital, ser uma autoridade
ali vamos dizer, estadual, regional, nacional na minha área de atuação. Então, eu vou trabalhar para chegar nisso. São objetivos que nós poderemos ter. Então, sabendo que temos objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo, a gente consegue dividir em categorias e ali ficar mais fácil de vislumbrar. Então, a gente nem fica ansioso e nem coloca para aquele planejamento muito futuro, muito distante. A gente consegue ter ele mais palpável, consegue dividir aquele objetivo. Então, quando a gente consegue falar sobre isso, eu, vocês precisam ter clareza que nenhum objetivo ele é distante demais e também nenhum planejamento ele é impossível de se realizar. O impossível ele é individual. Se alguém não consegue fazer algo e fala que aquilo é difícil, mas alguém já fez, aquilo não deixa de ser impossível. É igual a questão de, por exemplo, para mim, ter um carro desse que eu mencionei é algo extraordinário. Para a pessoa que tem, é algo normal. Ela, todos os dias ela destrava o carro e vai para sua academia, para o seu trabalho naquele carro. Então é algo comum, é algo normal. É a mesma coisa de alguém que anda de ônibus para ter uma moto, anda de moto para ter um carro, e assim vai. É, o extraordinário é para quem não vive, o impossível é para quem ainda não conseguiu realizar. Então, se você coloca aquele objetivo, aquele teu plano como algo muito distante, fica mais difícil. Então, você só precisa, de fato, categorizar ele. Esse planejamento que eu tenho, esse objetivo que eu tenho, esse sonho que eu tenho, esse desejo que eu quero conquistar, ele é um objetivo de curto prazo, médio prazo ou longo prazo. Você categorizando, você já consegue mensurar quando você vai conseguir chegar nele, tá? Então, é, a, a- quando o médico começa na medicina, ontem na gravação do podcast a gente estava falando sobre isso, é muito forte o pensamento de eu vou começar pelo convênio porque acaba sendo o caminho mais fácil. Eu vou começar fazendo plantão porque é um caminho porque é o melhor caminho para quem está no início. Talvez não. Talvez se você tenha uma referência ali que coloca na sua mente, que coloca na sua cabeça um passo a passo para já começar no particular, esse impossível ou esse difícil, ele é menor. E esse objetivo ele não é de longo prazo. A gente tem casos aqui de clientes que conseguem se dedicar e chegar em objetivos que para outras pessoas seriam mais distantes de uma maneira mais rápida. A intensidade que você coloca para chegar no objetivo, ela distorce o tempo. Então, se para muitos chegar em um objetivo ele dura ali 3 anos, 4 anos, se você colocar muita energia naquilo, você pode conquistar aquilo em um ano e meio, e acaba distorcendo. Se você sempre ouviu que para fazer sucesso na medicina precisaria atender muitos anos convênio para fazer um nome para depois ir pro particular, se você coloca energia no teu particular, ou já inicia no particular e paga o preço de demorar mais, né, para ver ali um resultado financeiro, de ver um resultado de pacientes no teu consultório, uma quantidade de pacientes atendidos, você está distorcendo o tempo. Você está trazendo do futuro o tempo para cá. Então, a sua intensidade vai fazer essa distorção do tempo, tá? Muitos profissionais, eles veem essa turma fazendo sucesso ali no digital, tendo, tendo muito resultado no digital, que é só um meio. Ele é só o digital, ele não é o final. O final é o teu atendimento. O digital é só uma maneira de captar. O convênio é uma maneira de captar. Indicação é uma maneira de captar. E o digital ele é uma maneira de captar. Então, se os mais antigos, vamos dizer assim, vê o digital como algo revolucionário, que não existe, que são só profissionais para profissionais mais novos, eles se distanciam daquilo e acaba achando que aquilo ali não existe. E está sendo muito massa provar que essa realidade, que esse novo caminho, ele existe e ele pode de fato ali ser um caminho totalmente diferente. Obviamente, cada um tem uma maneira de pensar, obviamente cada um sabe ali onde o calo aperta, o que é melhor para cada um. Eu acredito, mas eu acredito que o meio de captação no digital ele veio para quebrar padrões e mostrar que a nova era da medicina chegou. E se você de fato não se adequar, não se dedicar àquilo, você está
meio que fadado. Cada dia os plantões estão pagando menos, a concorrência está aumentando, os convênios estão pagando menos. E entre ficar aflito por essa realidade ou ficar aflito em como captar, como ter o digital como seu aliado, eu prefiro ir para esse outro lado. Eu prefiro ali buscar essa nova realidade, essa nova era da medicina, tá? Mas vamos lá para o conteúdo. Qual é o passo a passo para poder tirar um planejamento do papel? É, vocês falaram que tem objetivos, né? Todos têm objetivo. Eu queria que vocês trouxessem só um objetivo, tipo, Léo, eu tenho esse objetivo, eu tenho aquele objetivo. Não existe objetivo grande, objetivo pequeno, objetivo distante, objetivo curto, né? Como eu trouxe aqui. Mas só que trouxe esse objetivo para a gente ter uma clareza, porque eu vou montar aqui um passo a passo, e com o objetivo que vocês trouxerem, eu queria que vocês destrinchassem ele para chegar no seu objetivo, pode ser? Pode colocar no chat, tá? Cadê time, objetivo? Ó, bora lá. Objetivo de uma cirurgia particular por semana e 5 atendimentos novos por semana. Perfeito. Esse objetivo aqui é o objetivo sair dos plantões. Bom. Marília. Jéssica, você enxerga que esse objetivo aqui. Fica só com história domiciliar. Muito bom. Jéssica e Érica, vocês enxergam que esse objetivo aqui ele é curto, médio ou longo prazo? Abrir meu consultório próprio. Boa! Tô contigo aí, Marília. Médio prazo, exatamente. Eu tinha feito essa análise aqui. Marília, você enxerga isso daqui na divisão em qual sentido? Curto e médio prazo. Isso aí. Eu vejo que aí seria se montar um planejamento para o próximo ano, né? Acredito eu. Colocar energia para sair do papel, isso daí. Tá, vamos lá. Então, não sei se vocês estão pelo celular ou se vocês estão pelo computador, mas se estiver pelo computador, anota no bloco de notas, ou se estiver pelo celular mesmo, acho que dá para sair, já como vocês não estão com a câmera ligada, sai do Zoom e vamos destrinchar esse objetivo e como é que vai montar ele. Coloca lá o objetivo, tá? Então, é, vamos lá. O objetivo seria ter ali, vou trazer aqui um exemplo que é ter um novo programa de acompanhamento. Eu tenho montar meu programa de acompanhamento. Eu posso trazer algum de vocês aqui. É, vamos lá. Tem uma cirurgia por semana, particular, né? Particular por semana. Série 2. Então, teve. Perfeito. Vamos lá. Então, qual é o primeiro ponto para poder montar esse planejamento? Primeiro ponto, ser o mais específico possível quanto aos números e aos detalhes desse objetivo. Então, por exemplo, em junho eu preciso ter tantos pacientes atendidos para que eu consiga converter uma cirurgia por semana, para que eu consiga sair dos plantões. Então, se eu faço X mil no plantão, eu preciso atender tantos pacientes. Então, até
os que são de médio prazo, né? Até julho, para quem tá, para Marília ali que tá no curto, médio. Nos próximos 3 meses, Marília, você vê esse objetivo aí de consultório próprio. Então, todos são médio prazo, né? Beleza. Então, vamos lá, até julho, agosto, eu preciso estar com X números de pacientes. O faturamento vai ser ali de X mil mensal. E porque assim, ó, se você não colocar uma data para estar realizando o seu objetivo, ele vai virar somente uma meta, vai virar um desejo. Você não vai ter ali um planejamento. Então, o ideal não, você vai precisar colocar uma data de estar chegando nesse objetivo. Eu preciso chegar, eu tenho um objetivo para agosto, então eu estou trabalhando para poder realizar ele. E nisso vão sendo acrescentados, como é que eu posso falar? Ações. Por exemplo, a gente tem um objetivo de faturamento para agosto que eu precisei colocar o evento para dar uma alavancada nesse objetivo de faturamento. Então, vocês vão precisar ter esse objetivo para depois a gente destrinchar o restante, tá? Coloca a data, o número pode ser de faturamento, eu acredito. Então, tipo assim, para eu sair do plantão, eu preciso estar fazendo tanto no consultório para eu fazer, se eu fazendo um número de cirurgia, eu vou estar fazendo tanto de faturamento e para eu ter meu consultório, para eu estar precisando fazer tanto de faturamento. E aí você números, data, número e para poder fazer a porcentagem. Então, tipo assim, hoje eu estou atendendo, vou dar um exemplo, tá? Sei lá, 25 pacientes. Para eu poder aumentar essa demanda, para sair do plantão, eu vou precisar atender 40 pacientes. Estou chutando números, tá, pessoal? Só para a gente ir desenhando. Então, isso equivale ao aumento de. Deixa eu ver aqui quanto é. 60%. Então, beleza. Para chegar no meu objetivo, eu vou precisar estar em agosto faturando X mil, atendendo X pacientes, X cirurgias, X tratamentos, que representa um aumento de X%. Eu botei aqui no chat GPT, por exemplo, ó, hoje eu atendo 25 pacientes para chegar, e preciso chegar em 40. Isso representa um aumento de quanto? Ele botou aqui que é 60%. Então, teoricamente, aqui nesses cálculos, em agosto, eu precisaria ter um aumento de 60% da minha demanda hoje, para chegar no meu objetivo. Perfeito. O que é que eu preciso fazer para isso? Eu preciso estar mais presente na minha rede social, preciso estar mais presente nos stories, talvez no feed. Vou precisar ofertar na consulta
para esses pacientes que eu já tenho um novo programa, apresentar para ele, melhorar a proposta, aumentar minha taxa de conversão. Eu vou precisar treinar o meu atendimento, porque estou gerando ali uma demanda, mas não está convertendo. Então, se eu reaproveitar essa demanda que eu já gerei de pessoas interessadas, trazer para o consultório, eu consigo aprimorar isso. Eu preciso ter ali um alinhamento com o pessoal do meu time de marketing para gerar uma demanda maior, porque eu estou conseguindo converter bem essas pessoas que chegam, só que a demanda está baixa. A gente precisa entender quais ações nós precisamos tomar para chegar nesse objetivo desenhado nesta data, neste faturamento, com os atendentes que você já tem. Então você precisa ter essas informações, porque vocês vão precisar medir se estão indo em busca para ter esse resultado, porque senão fica tudo muito abstrato. Então, o primeiro passo é ter os números desenhados exatos desse objetivo. Perfeito? Vocês estão conseguindo fazer essas anotações? Está ficando claro? Sim, sim. Tá, beleza. Segundo ponto, é, tenha esses essas micro informações. Estou anotando aqui também para ter essa linha de raciocínio. Micro informações. O que são essas microinformações, Léo? Quando a gente olha no macro, nós podemos olhar o mês inteiro. E aí, durante o mês, nós perdemos a mão daquilo que nós estamos fazendo. Então, o que é olhar no micro? Então, tipo, se eu preciso chegar em um número de 60 mil reais, 60 mil de faturamento a mais no mês, e o meu protocolo ele custa ali 5 mil, eu vou precisar fechar 12 protocolos mensais, o que vai representar 3 protocolos na semana. Então, ter essas microinformações ajuda a ter noção se a gente está conseguindo chegar no objetivo ou não. Dá o exemplo aqui da Jéssica, ela fechar uma nova cirurgia particular por semana. Então, se a cada 5 pacientes eu fecho uma cirurgia, eu preciso saber que eu estou fechando que eu tenho uma agenda de 5 pacientes semanais. Eu preciso saber quantos eu vou atender. Ou pode ser mais, ou pode ser menos. Então, se eu quero chegar no. A minha cirurgia ela custa ali 10, 15 mil, eu quero chegar. O meu número deu 60 mil de faturamento, são 4 cirurgias de 15 mil. Uma por semana. São quantos pacientes eu preciso atender? Então, isso vai ter uma visão clara para que você possa semanalmente medir se você está batendo a meta ou não. Por quê? Se não estiver batendo a meta, precisa ajustar e sair compensando. Quando chegar na última semana do mês, quando chegar faltando 10 dias para finalizar o mês e não tiver esses números, não vai conseguir bater a meta. Isso vai passar despercebido e vocês não vão conseguir vislumbrar e visualizar se tá adiantando ou não. Ainda mais você que tem Érica tem time, Jéssica tem time, Marília, se eu não me engano, ela faz essa gestão, então vocês vão precisar ter semanalmente esses números. O terceiro ponto, pegando esses números, é fazer o fechamento da semana. Um ótimo momento seria ou sexta-feira no final do dia ou no sábado pela manhã, mas está fazendo o fechamento, para não deixar passar esses números. Tipo, não, na próxima semana eu dou uma olhadinha, na próxima semana eu vejo como é que foi, na segunda-feira eu vejo, na segunda-feira já vão ter os problemas da própria semana. Por quê? Esse fechamento vocês vão precisar fazer, seja com um mentor que você tenha, seja na reunião semanal que você tem com a gente, seja com a sua atendente, mas não deixe apenas as semanas irem passando. Vocês precisam enxergar onde é que está acontecendo a falha. Tipo, pessoal, para fechar uma cirurgia, eu preciso atender 5 pacientes e, pelo que a gente notou aqui, 20 pessoas precisam entrar em contato. Não tem 20 pessoas entrando em contato. Como que a gente faz para aumentar essa demanda? Aumenta o orçamento no tráfego pago, eu fico mais presente nas redes sociais, eu
pego aqui as informações no CRM para ativar pessoas que entraram em contato anteriormente. Meninos, eu estou fazendo os 5 atendimentos, mas eu não estou conseguindo converter em cirurgia. Vamos olhar onde é que está errando? Será que eu não estou ofertando da melhor maneira possível? Será que a narrativa que eu estou trazendo não está sendo a ideal? Será que não está ficando claro para o paciente o quanto isso é importante para ele? A gente precisa medir onde é que está o erro. E isso vai ser tendo a visão macro do mês, dividindo em semanas e fechando as semanas. Para que a gente, por isso que a gente tem as reuniões semanais, para estar muito bem amarrado os nossos objetivos, o que é que nós estamos trazendo, as dificuldades, o que é que precisa ser feito para chegar nesse objetivo. E não no final do mês, não bati minha meta de faturamento e não faço ideia do que foi. Não faço a mínima ideia do que pode ter sido. Será que foi o criativo? Será que foi porque esse mês eu não consegui dar atenção na rede social? Será que é porque minha secretária esse mês ela ficou mais ocupada do que o normal? Será que, será que foi o feriado? Não tem como a gente saber se ficar sem essas informações, se não tiver essas informações semanais. E eu sei que a falta de tempo ela pode ser utilizada ali perfeitamente como uma desculpa para não ter esses números, não ter essa rotina, porém, ela não vai evitar que no final do mês o resultado não tenha, a gente coloque nela a culpa, coloque aqui um crachá nela e para as nossas contas, né? Tipo, vai chegar o boleto e você vai falar, ah, não, ó, o boleto hoje, esse mês a culpa não foi minha, esse mês a culpa eu acho que foi de tal coisa. O boleto vai estar ali do mesmo jeito, as contas vão chegar da mesma maneira e a gente vai precisar arcar com aquilo. Ou mais um mês que os nossos sonhos vão ficando para depois, nossos objetivos vão ficando frustrados, e a gente vai alimentando aquela crença de que talvez não consiga chegar neles, o que não é o objetivo de quem está em um conteúdo 8 horas da noite, de uma quarta-feira, depois de, eu imagino eu, de um dia super corrido, né? Então, é, esse seria o terceiro ponto. Essa seria a rotina. Já no o quarto ponto seria o seguinte: no fechamento semanal, se você se atentar ao que pode ser o maior impeditivo para chegar nesses objetivos, as distrações no meio do caminho. E tipo assim, as distrações elas não são somente a corrida do dia a dia, né? Que é o que a gente mais coloca como culpado ali. Ah, não, foi porque na corrida eu não consegui. A distração não é isso. A distração é uma vergonha de ofertar o protocolo, uma vergonha de ofertar o acompanhamento. A vergonha pode ser, a distração pode ser um perfeccionismo de, por não estar tudo 100% pronto, acabar deixando para depois. A preguiça de vencer um bloqueio, eita, eu tenho essa dificuldade, mas o meu orgulho não deixa eu vencer essa dificuldade, a preguiça do amanhã, de deixar para amanhã, para resolver aquela situação que está me impedindo. Eu sei que aquilo dali está impedindo de avançar, sei que eu preciso resolver, mas amanhã eu resolvo. Isso é uma distração. Então, o que eu queria que vocês entendessem no quarto ponto é que vocês não têm controle de nada e nunca terão. Então, no quarto ponto, deixa o perfeccionismo, a vergonha, os bloqueios de lado, enfrenta aquilo que você precisa enfrentar para chegar no objetivo. Não adianta ter tudo muito bem planejado, tudo muito bem bonito no papel, e vocês não conseguirem vencer a dificuldade que impede de você chegar nesse objetivo. As distrações. E as distrações, todo mundo tem distração. Eu tenho distração. Eu estou vindo para o escritório sozinho. Chego aqui umas 6 horas da manhã. Tem dia que vai no volta no celular, porque eu tenho tanta coisa para resolver que eu digo, rapaz, eu só vou aqui rapidinho ver um negócio. Desculpa que a gente dá para si mesmo para não fazer. Então, não deixe as distrações elas acabem roubando o teu objetivo, tá? Quinto ponto, se mantenha engajado, engajado, engajado com o seu objetivo. O que é que isso significa, Léo? Objetivo. Que é que isso significa, Léo? Comece a comemorar os resultados que vocês baterem, né?
Nem que sejam de fato ali os resultados semanais, as distrações são terríveis. As distrações, elas roubam as promessas. As distrações, elas roubam as promessas. Um belo exercício seria vocês anotarem todas as distrações. Estava fazendo exercício, montando o conteúdo aqui do nosso encontro, eu coloquei aqui as minhas distrações. As minhas distrações, elas são desejar mais do que eu sou capaz de produzir, ansiedade pelo que eu não controlo, olhar o celular, mesmo tendo quase certeza de que não tem nada para resolver, e aí quando eu vejo eu já estou distraído ali. Algo que, independente das tuas crenças ou não, mas o mundo espiritual ele é real. O diabo ele usa as distrações para roubar o nosso futuro, tá? Ele usa as nossas distrações para roubar os nossos futuros. Por quê? As nossas distrações, elas são carnais. As distrações, elas são coisas que nós falamos para nós mesmos. Que nós queremos alimentar. A vergonha, a, a nossa alma, o nosso espírito, ele não sabe o que é vergonha. Ele sabe o que é espiritual. A nossa vergonha é algo que o nosso cérebro, oh, que louco, o nosso cérebro, ele tenta ele tenta achar uma razão lógica para tudo. Então ele se coloca dentro da cabeça de outra pessoa para imaginar o que aquela pessoa está pensando daquilo que nós estamos fazendo e nos paralisar. Então, a nossa distração, todas as nossas distrações, elas são carnais. A preguiça é o nosso corpo, nosso cérebro querendo economizar energia, querendo fazer algo novo, se desafiar, ele gasta energia. E o nosso cérebro ele é o nosso maior modo, pouca bateria. Não tem aqui no iPhone? No meu nem tem, eu já nem uso esse modo pouca bateria, mas geralmente é aqui. Você bota aqui a bateria fica amarela. Então, o, o, o nosso maior impeditivo, ele também é espiritual. Porque não sei se vocês enxergam isso, mas se vocês vencerem na vida, muitas pessoas vencem junto com vocês. E qual é o nosso objetivo aqui na Terra? Transbordar. Amem os outros, né? Os dois mandamentos. Resumindo a Bíblia, resumindo todas as leis e, enfim, são dois mandamentos. Amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo. Então, essa parte do transbordo, se eu venço na vida, minha família ganha, o meu casamento ganha, minha filha ganha, minha família ganha, meus clientes ganham, o meu time ganha. Então, se eu continuo progredindo, não sou eu que estou ganhando, se eu só estivesse ganhando, o diabo estava nem aí. Como ele sabe que se eu me desafiar e fazer tudo aquilo que eu tenho vontade e não colocar distrações, aquilo vai transbordar na vida de outras pessoas, que vai na vida de outras pessoas, é tipo um rio fluindo, né? É como a palavra fala que nós somos um rio de águas vivas. O que é um rio de águas vivas? Uma correnteza que não tem fim. Então, não se distraia, tá? E como é que nós podemos agradar o nosso corpo? Porque as nossas distrações, elas trazem benefícios para si próprio. Se eu não faço, se eu não faço aquilo que o meu corpo não quer fazer, eu aumento minha dopamina, eu aumento o meu senso de conforto, eu fico guardadinho, eu estou me dando recompensas. Então, o quinto ponto é se manter engajado com o seu objetivo. Se você vai se desafiar, se engaje, alimente o seu cérebro para dizer, caramba, é bom me desafiar. Eu saio da minha zona de conforto, mas eu sou recompensado por isso. Então, o que é que vai ser isso? Você comemorar todos os seus resultados, de forma semanal, de forma quinzenal, de forma mensal, de forma diária. Obviamente, você não vai todo dia, toda semana
fazer ali um nível de comemoração que é mensal, né? Mas isso acaba lhe ajudando. Então, seja no, no pessoal ali, no consultório, com o time que te ajuda, ou seja em casa, com o time que lhe apoia. O teu time do trabalho te ajuda a chegar no objetivo, o teu time de casa ele te ajuda a se manter bem. O teu pessoal reflete no teu profissional. Então, pedir uma pizza para comer com a tua atendente, marcar de ir no cinema com o pessoal do teu time, ter um dia diferente, marcar um jantar com o teu cônjuge. É, Se você não se retribuir, você não vai se manter engajado, porque o cérebro vai falar: caramba, eu tive todo esse desafio e do que adiantou? Qual é a recompensa que eu estou tendo para aquilo? Então, s- sem se recompensar com a tua família, com o teu time, com você mesmo, está fadado ali a não conseguir progredir no teu objetivo, não conseguir ter novos objetivos. Quando você pensar em novo objetivo, vai dizer, cara, vai dar muito trabalho, eu não quero não isso não. Já fiz uma vez, não foi legal, já fiz uma vez e não rolou tão bem assim. Até aqui tá fazendo sentido, pessoal? Ou para alguém isso aqui não fez, não está fazendo sentido algum? Sim, muito. Faz todo sentido. Boa. Fechou. Vamos dar sequência aqui, então. Vamos dar sequência. Sexto ponto. Tenha o seu porquê. Tenha o seu porquê. Alguns chamam de propósito, né? Alguns que também pode ser essa palavra, mas o seu antes quando você tem um objetivo, o ideal é você já ter o seu porquê, o seu propósito naquilo. Por quê? Porque isso vai fazer com que você vá em busca de mais todos os dias. Faz você acordar todos os dias. Eu, por exemplo, não sei se vocês já me conheciam nessa época, mas ano passado, de novembro de 2023 a novembro de 2024, todos os dias eu fiz 5 quilômetros. Todos foi um desafio que eu coloquei. E finalizei em novembro, eu disse, nunca mais quero conversar com isso na minha vida. Uma das piores sensações que eu já tive foi sair totalmente da zona de conforto, mas o meu senso de capacidade ele estava altíssimo. Consultório lucrativo, inclusive, surgiu durante esse período. E o que esse desafio, muitos pensam assim, caramba, não sei se meu corpo aguenta, né? Mas o maior impeditivo foi a parte mental, sabe? Eu já fiz chorando, eu já fiz com raiva, eu já fiz tendo crise de ansiedade, porque eu tinha um compromisso, não ia ter tempo no dia, eu tinha que terminar num curto espaço de tempo, tava com a dor. Enfim, eu já na academia machuquei meu joelho e fui correr, deixei a academia e fui correr antes que ele inchasse. Foi assim, um período muito desafiador, mas eu consegui. Foram 376 dias fazendo no mínimo 5 quilômetros. E agora, com o evento que está se aproximando, ele está me exigindo uma capacidade mental ali muito desafiadora. Tipo assim, rapaz, será que tu é capaz de fazer isso mesmo? Será que tu vai ser capaz de entregar isso daí mesmo? Mesmo eu sabendo que eu sou capaz e tendo plena convicção que já está tudo desenhado, que vai ser incrível. Inclusive, grandes palestrantes, vou soltar aqui para vocês, vários médicos de renome aqui. Eu falei no Instagram que hoje eu confirmei o terceiro, mas já tá no quarto palestrante. Nós vamos ter o Tiago Almena, que já trouxe conteúdo aqui na nossa mentoria. Vamos ter a Ana Sofia Calheiros, eu gravei podcast com ela. A Amanda Guerra também, ela vai trazer ali em formato de talk, conteúdo. E nós confirmamos hoje a Ana Macedo, que também é um grande nome aqui na cidade. Aquele um ano que você passou, você conseguiu medir quem era o Léo de novembro de 2023 para quando finalizou lá novembro de 2024? Como ele se enxergava, e como ele passou a se enxergar. E eu tô relutante aqui de fazer novamente esse desafio. Eu não quero fazer, mas eu tô pensando seriamente, só que não vai ser mais 5 quilômetros, vão ser 6 quilômetros no mínimo todos os dias. E eu tô tentando criar coragem para fazer isso, porque foi ruim. Quando eu falei para ela, ela ficou triste só, poxa, falou, vida, você abriu mão de muita coisa. Mas quando eu olho o meu nível quando eu subi o nível de agonia, o nível dos meus resultados, foi massa. Então,
ter um porquê te faz se manter. Ter um porquê me fazia todos os dias acordar para fazer o bendito dos KMs. Eu sabia que aquilo dali iria me levar para um próximo nível, aquilo dali iria me evoluir mentalmente e ia me fazer mais forte. Então, antes de começar, você precisa ter um porquê. Eu estou trazendo ele como sexto ponto, só que na grande realidade é desenhar um objetivo, ter um porquê para poder realizar, para poder ir atrás. Senão, não vai. Senão, vocês não vão conseguir realizar, senão com um mês vocês desistem. Então, ter um porquê muito claro vai fazer você chegar nesse resultado. Então, se você não conseguir, se você conseguir montar tudo, todos os pontos, mas não ter um porquê muito forte do que fazer, caramba, eu quero ter liberdade, eu quero ser reconhecido, eu estudei para ter isso. Eu não, se você não tiver esse porquê, vocês não vão conseguir realizar este objetivo que vocês traçaram mais acima. Ficou claro, time? São esses 6 pontos. Ter claro os números, destrinchar em microinformações semanais o que eu preciso fazer o fechamento semanal para, de fato, no final do mês conseguir bater esse objetivo, saber que vocês não têm o controle de nada, mas que precisam estar sempre ali buscando chegar naquilo e não desistir e se manter engajado. Então, quando você sabe que você não tem o controle de nada, você deixa de ser perfeccionista, você deixa de querer fazer no tempo certo, você deixa de querer fazer no melhor momento ou quando tiver tempo. Se manter engajado para continuar e ter um porquê antes de começar para conseguir chegar ali no, no objetivo final, tá? Eu queria finalizar trazendo para vocês um texto bíblico base desse conteúdo. Porque assim, todo o nosso encontro, inclusive lá no evento, na imersão, eu vou falar sobre posicionamento, né? O conteúdo que eu vou trazer é sobre posicionamento. E a gente não consegue falar de posicionamento se não falar do contexto bíblico. A Bíblia inteira é sobre se posicionar, sobre seguir a Cristo e esquecer todas as outras coisas. Então é um posicionamento. Então todo o conteúdo eu acredito que a Bíblia já falou sobre aquilo. Toda vez que eu trago algo, eu vou lá na palavra buscar. O que é que aquilo o que é que a palavra me respalda sobre aquilo? E aí eu achei o respaldo em Tiago, capítulo 2 versículos do 17 ao 19. Não sei se vocês querem acompanhar na Bíblia, mas acho que não tem necessidade, eu leio aqui para vocês, tá? Assim também a fé, por si só, se não acompanhadas de obra, está morta. Contudo, alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e se estremecem. O que é que Tiago está querendo dizer? Que a fé ela precisa de transbordo, ela precisa de ação, ela precisa de realização para que o seu cérebro ele continue acreditando na visão que Deus revelou para você. Você precisa da realização para reforçar a sua força ao seu cérebro. Fé sem ação é o que está faltando para você para o próximo nível. Então, hoje eu convido vocês a refletir nessa palavra, onde Deus ele já revelou lá. Uma coisa que eu acredito muito é que as pessoas falam assim: eu tenho fé em Deus. Beleza, mas Deus só consegue realizar algo através de você. Então, cadê a fé em você? Cadê a ação? Até achei muito massa aqui. Eu quero falar assim: você tem fé? Beleza, eu tenho obras, eu faço. E eu faço porque eu creio que Ele é comigo. Então vamos refletir sobre essa palavra e crer que chega de distração, chega de medo e chega de insegurança. Fechou? Vamos realizar, vamos para ação. E eu estou aqui com vocês para que a gente possa fazer juntos. Fechado? Amém, amém. Glória a Deus por isso. Quero todos vocês, depois de ter planejado, executando e contando comigo para poder realizar. É o que eu costumo falar. Se tem algo aqui que vocês podem me cobrar, é a entrega do trabalho, que eu não vou medir esforços. Pode ser que não esteja 100% na satisfação do que vocês esperam,
mas chegando junto, vamos fazer o possível e o impossível para que a gente consiga atingir o objetivo. Beleza, time? Vamos finalizar por hoje aqui o nosso encontro. A priori, tem alguma dificuldade que a gente já possa aproveitar aqui? Só tem vocês três aqui. Se tiver alguma dificuldade para a gente trazer para discussão, se vocês quiserem trazer, é, estamos à disposição. E não, tá tudo certo? Será? Depois eu vou cobrar, viu? Vou fazer uma planilha semanal. Perfeito. Por quê, Jéssica? A gente pega nessa planilha, já vai no CRM e acompanha bem próximo como é que está esse andamento. Como é que estão os leads que estão chegando, como é que estão a conversão do atendimento, como é que está chegando ali esse paciente na consulta, porque pode ser que a gente esteja gerando paciente que esse paciente não seja o cirúrgico, por exemplo. Exatamente, exatamente. Tu tem expertise em fazer planilha? Tu já fez alguma vez? Ah, boa. Pronto. Se precisar de ajuda, de planilha eu entendo um pouco. Não sou aqueles caras expert, não, mas eu tenho umas planilhas que é meio cabulosa aqui. Se for o caso, pode compartilhar comigo e aí a gente vai montando juntos, viu? Beleza, fechado. Eu vou ver se eu tenho aqui algum modelo. Nós temos um modelo, mas é só para leads. Não é exatamente para faturamento e tal. Acho que isso aí seria algo mais individualizado. Se vocês. Cada um no seu local de potência, minha amiga. Cada um no seu local de potência, é isso aí. Se for o caso, monta um esboço para poder entender o que é que você tinha, o que é que você tem em mente, e aí a gente vai ajustando. Só me mandar pode mandar no PV mesmo, no privado, tá? Para aqui,